Em um mundo repleto de incertezas e desafios, o estoicismo surge como uma ferramenta poderosa para enfrentar as adversidades diárias com serenidade e equilíbrio. Essa filosofia antiga, cultivada por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ensina que não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas temos total domínio sobre nossas reações. É essa distinção entre o que podemos controlar e o que está além de nosso alcance que nos permite encarar dificuldades com coragem e clareza. A essência do estoicismo está em cultivar a virtude, valorizar a razão e buscar a tranquilidade interna. Quando enfrentamos problemas no trabalho, conflitos nos relacionamentos ou mesmo questões inesperadas, a abordagem estoica nos convida a refletir antes de reagir. Em vez de sermos reféns de nossas emoções, aprendemos a usá-las como aliadas, analisando cada situação sob a luz da razão e agindo de forma alinhada com nossos princípios. Superar os desafios diários não significa evitá-los ou fingir que eles não existem, mas sim enfrentá-los com sabedoria e resiliência. Ao internalizarmos a ideia de que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da maneira como os interpretamos, ganhamos uma nova perspectiva sobre nossas dificuldades. A prática do estoicismo nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, sempre temos a escolha de como agir e quem queremos ser. Essa escolha consciente é o que nos dá poder em meio ao caos. Quando reconhecemos que não podemos controlar o comportamento de outras pessoas, as mudanças imprevisíveis no mundo ou até mesmo as circunstâncias adversas que nos cercam, ganhamos liberdade. Essa liberdade reside em direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa: nossos pensamentos, nossas ações e a maneira como respondemos aos desafios. O estoicismo nos ensina a abraçar a adversidade como uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo pode ser visto como um exercício para fortalecer nossa virtude, seja a paciência, a coragem ou a humildade. Quando um problema surge, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, o estoico se pergunta como posso usar isso para me tornar melhor. Essa mudança de mentalidade transforma dificuldades em degraus para o autodesenvolvimento. Além disso, a prática da gratidão, um princípio estoico frequentemente negligenciado, nos ajuda a manter a perspectiva correta. Ao focarmos no que temos, em vez do que nos falta, desenvolvemos um senso de contentamento que nos protege do desespero e da insatisfação constante. Mesmo em dias difíceis, há sempre algo pelo qual agradecer, e esse simples ato pode trazer luz mesmo às situações mais sombrias. Por fim, o estoicismo não é apenas uma filosofia para ser compreendida, mas um estilo de vida a ser praticado. Incorporar suas ideias ao cotidiano exige reflexão constante e esforço consciente. Meditar sobre os princípios estoicos, escrever sobre nossos pensamentos e ações diárias, e buscar melhorar continuamente são formas de aplicar essa sabedoria antiga às complexidades do mundo moderno. Ao trilhar esse caminho, descobrimos que os desafios não precisam nos derrotar, mas podem ser as pedras que pavimentam nossa jornada para uma vida mais plena e significativa. Quando integramos o estoicismo em nossas vidas, percebemos que não se trata apenas de lidar com desafios de forma passiva, mas de agir com propósito. Isso envolve praticar a disciplina emocional e mental todos os dias. Não se deixe abater pela pressa ou pela pressão dos problemas imediatos. Em vez disso, reserve momentos para refletir e se preparar mentalmente. Epicteto nos lembra que somos alunos da vida, e cada desafio é uma lição que testa nossa capacidade de permanecer fiéis aos nossos princípios. Outro pilar importante do estoicismo é o conceito de amor fati, que significa amar o destino. Isso não implica resignação, mas aceitar plenamente os eventos da vida, sejam eles bons ou ruins, como parte de um plano maior. Ao acolher cada experiência como necessária para o nosso crescimento, eliminamos a resistência interna que tantas vezes amplifica nosso sofrimento. Aceitar não é desistir, mas encontrar força na realidade tal como ela é, ao invés de desejar que fosse diferente. O estoicismo também nos incentiva a cultivar a resiliência através da prática da preparação negativa, ou seja, imaginar possíveis dificuldades antes que elas ocorram. Essa prática, longe de ser pessimista, fortalece nossa mente ao nos preparar para encarar o inesperado com calma. Quando antecipamos que as coisas podem não sair como planejado, enfrentamos os problemas com mais clareza e menos surpresa, o que nos torna mais eficazes em lidar com eles. Além disso, ao aplicarmos a ética estoica no trato com os outros, aprendemos a construir relações mais saudáveis. Reconhecer que cada pessoa age com base em suas próprias percepções e limitações nos ajuda a evitar mágoas desnecessárias. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, escolhemos a compaixão e o entendimento. Isso não só melhora nossas interações, mas também nos poupa do peso emocional de carregar rancores. Por fim,
O estoicismo nos lembra da impermanência da vida. Tudo, desde nossos problemas até nossas conquistas, está em constante transformação. Esse reconhecimento nos ensina a valorizar o presente e agir com urgência em direção ao que é realmente significativo. Quando vivemos de acordo com os princípios estoicos, descobrimos que os desafios não nos definem, mas nos moldam, nos tornando mais fortes, mais sábios e mais conectados com o que realmente importa. Essa jornada de crescimento pessoal baseada no estoicismo não é algo que acontece da noite para o dia, mas um processo contínuo de aprendizado e autodescoberta. A cada dia, somos desafiados por situações que testam nossa paciência, nossa coragem e nossa capacidade de manter a razão. Nesses momentos, é essencial lembrar que não estamos sozinhos nessa busca. Grandes estoicos do passado também enfrentaram suas próprias batalhas internas e externas, e suas reflexões nos guiam como faróis através das tempestades da vida. Uma prática fundamental para superar os desafios diários é o exercício da autoobservação. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte a si mesmo: reagi com virtude e sabedoria hoje? Havia algo que eu poderia ter feito melhor? Essa prática não é para se julgar de forma severa, mas para se entender melhor e ajustar o curso sempre que necessário. Como Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela sempre pode brotar, se você continuar cavando. Além disso, a filosofia estoica nos lembra da importância de simplificar a vida. Muitas vezes, complicamos nossos dias nos preocupando com questões triviais ou tentando agradar a todos. Os estoicos nos ensinam a focar no essencial, a separar o que é verdadeiramente importante daquilo que apenas consome nosso tempo e energia. Quando abraçamos a simplicidade, encontramos mais espaço para a paz e o equilíbrio. Outro ponto-chave para lidar com os desafios é aprender a lidar com o medo. O medo muitas vezes nos paralisa, seja o medo do fracasso, do desconhecido ou do julgamento dos outros. Os estoicos enfrentavam esse sentimento ao racionalizá-lo, desmontando e percebendo que a maioria de nossos medos é maior na imaginação do que na realidade. Ao nos prepararmos mentalmente para o pior cenário possível e aceitarmos que ainda assim somos capazes de lidar com ele, retiramos o poder que o medo tem sobre nós. Por fim, é essencial lembrar que a prática do estoicismo é um ato de coragem diária. Ser estoico não significa ser insensível ou indiferente, mas sim viver com plenitude e propósito, enfrentando cada momento com a consciência de que temos o poder de moldar nossa experiência. Ao aplicarmos os ensinamentos estoicos, descobrimos que os desafios da vida, por mais difíceis que sejam, são oportunidades de crescimento e transformação. Cada dia é uma nova chance de praticar a virtude, de superar os obstáculos com sabedoria e de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Enquanto percorremos o caminho estoico, percebemos que cada desafio traz consigo uma lição valiosa. A adversidade, que tantas vezes parece um fardo, pode ser vista como fogo que tempera o aço, fortalecendo nosso caráter e refinando nossas virtudes. Marco Aurélio nos lembra que os obstáculos ao caminho se tornam um caminho. Essa perspectiva nos convida a transformar cada dificuldade em um catalisador para o crescimento, em vez de uma barreira intransponível. A aplicação prática do estoicismo também envolve cultivar uma mentalidade de ação. Em vez de ficarmos presos à lamentação ou à procrastinação, os estoicos nos incentivam a dar pequenos passos na direção certa. Mesmo as menores ações, realizadas com intenção e constância, podem gerar impactos significativos ao longo do tempo. Quando enfrentamos um problema, ao invés de nos perguntarmos por que isso está acontecendo, devemos focar em o que posso fazer a respeito agora. Essa mentalidade proativa não apenas alivia o peso do problema, mas nos dá um senso de controle e propósito. Além disso, o estoicismo nos ensina a valorizar a imperfeição e a aceitar que nem tudo sairá conforme o planejado. Muitas vezes, exigimos a perfeição de nós mesmos e dos outros, criando expectativas irrealistas que só alimentam o desapontamento. Mas ao aceitar a natureza imperfeita da vida, aprendemos a apreciar o que temos e a trabalhar com o que está ao nosso alcance, sem nos sobrecarregarmos com o peso da perfeição. A prática da resiliência emocional também é fundamental no estoicismo. Quando confrontados com críticas, decepções ou perdas, os estoicos nos lembram de não nos deixarmos abalar pelo julgamento alheio ou pelas circunstâncias. Como Epicteto escreveu, não são os eventos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Essa frase simples carrega um poder transformador. Ao mudarmos a forma como interpretamos os acontecimentos, mudamos nossa relação com eles. Finalmente, o estoicismo é uma filosofia de esperança e clareza.
Ao adotarmos seus princípios, descobrimos que a verdadeira força não vem de evitar os desafios, mas de enfrentá-los com sabedoria, coragem e compaixão. Cada dia vivido com uma mentalidade estoica nos aproxima de uma vida mais significativa, onde os problemas não são mais inimigos a temer, mas aliados no nosso caminho para o crescimento e autossuperação. À medida que aprofundamos nossa prática estoica, aprendemos que a verdadeira força não está em resistir às tempestades da vida, mas em saber como navegar por elas com serenidade. O estoicismo nos oferece ferramentas práticas para enfrentar os desafios cotidianos, lembrando-nos de que o caos externo não precisa ditar nosso estado interno. Essa filosofia nos convida a construir uma fortaleza dentro de nós, onde a calma e a razão prevalecem, independentemente das circunstâncias. Um dos aspectos mais poderosos do estoicismo é a noção de que somos responsáveis por nossa percepção. Muitas vezes, não é o evento em si que nos causa dor, mas como escolhemos interpretá-lo. Quando aprendemos a questionar nossas reações automáticas e a enxergar as situações com uma perspectiva mais ampla, encontramos a liberdade de escolher respostas mais equilibradas. É nesse momento que percebemos que não somos prisioneiros de nossas emoções, mas sim seus mestres, capazes de guiá-las em direção onde ao a bem. união se torna um reflexo da sua integridade. É o valor do presente. Resiliência é uma jornada, o estoicismo nos convida não a um viver destino. no agora, sem nos Manter-se perder em firme não é um arrependimentos evento do passado isolado, ou ansiedade mas uma sobre o prática futuro. contínua. Quando nos concentramos no momento presente, descobrimos que ele é suficiente. Cada instante é uma oportunidade de agir com virtude, de ser melhor do que fomos ontem e de nos aproximar de nossa melhor versão. Como Sêneca disse, enquanto adiamos, a vida passa. Por isso, viver com intenção no presente é uma prática estoica fundamental. Além disso, o estoicismo nos ensina a cultivar uma postura de serviço e contribuição. Não estamos sozinhos neste mundo, e nossos atos de bondade e virtude reverberam muito além de nós mesmos. Ao encarar os desafios com coragem, não apenas nos fortalecemos, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Essa conexão com o coletivo nos lembra de que nossa jornada é parte de algo maior, dando significado às nossas lutas diárias. Por fim, o estoicismo nos dá a coragem de abraçar a impermanência. Nada dura para sempre, nem as dores, nem as alegrias. Esse entendimento nos liberta do apego excessivo e nos ensina a valorizar cada momento, mesmo aqueles difíceis, como parte essencial da jornada humana. Quando incorporamos essa sabedoria, não apenas enfrentamos os desafios da vida, mas os acolhemos como oportunidades de crescimento, fortalecimento e transformação. Assim, dia após dia, nos aproximamos de uma vida vivida com propósito, equilíbrio e verdadeira liberdade. O estoicismo é uma filosofia que nos convida a enxergar a vida de forma clara e prática, enfrentando os desafios diários com uma mentalidade fortalecida pela razão e pela virtude. Ele nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos sempre controlar como reagimos. Esse simples, mas profundo princípio transforma problemas em oportunidades e frustrações em aprendizados. Ao aplicarmos o estoicismo no dia a dia, passamos a entender que nossas emoções, quando guiadas pela lógica, podem ser grandes aliadas em vez de obstáculos. A prática constante do autocontrole e da autoobservação nos ajuda a manter o equilíbrio, mesmo diante das tempestades mais intensas. E ao aceitarmos que o mundo é incerto e imperfeito, aprendemos a valorizar cada momento como único e irrepetível, reconhecendo que cada desafio tem o potencial de nos fortalecer. Mais do que uma filosofia distante, o estoicismo é um guia para a ação. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade está em não sermos escravos de nossas circunstâncias ou de nossos impulsos, mas em agir com propósito e resiliência. E é por meio dessas pequenas ações cotidianas, de escolhas feitas com sabedoria e intenção, que construímos uma vida significativa. Assim, ao praticarmos o estoicismo, não buscamos uma vida sem desafios, mas uma vida onde os desafios nos moldem e nos preparem para sermos melhores. Ao final de cada dia, o que realmente importa não é o que enfrentamos, mas como escolhemos enfrentar. Afinal, como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Portanto, que cada desafio que surgir seja encarado não como um fardo, mas como um convite para crescer. Que possamos trilhar o caminho estoico com coragem, sabedoria e gratidão, transformando cada momento, por mais difícil que pareça, em uma oportunidade para nos aproximarmos de nossa melhor versão.